Olá, eu sou o Dr. Marques e fui encarregado de documentar todas as anomalias contidas pela Fundação, com o objetivo de auxiliar funcionários recém-admitidos. Este será um vídeo introdutório, onde vou explicar conceitos comuns e como são classificados os objetos anômalos. A humanidade em seu estado atual existe há cerca de 1/4 de milhão de anos, mas somente os últimos 4.000 tiveram qualquer significância. Então, o que fizemos durante quase 250.000 anos? Nos amontoamos em cavernas, em torno de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendíamos. Era mais do que explicar por que o sol nascia. Era um mistério de pássaros enormes, com cabeças de homem e pedras que ganhavam vida. Então, nós os chamamos de deuses e demônios, implorando que eles nos poupassem e rezando por salvação. Após um tempo, os seus números baixaram e os nossos cresceram. O mundo começou a fazer mais sentido quando tinham menos coisas a temer. No entanto, o inexplicável nunca irá realmente desaparecer. Como se o universo exigisse o absurdo e impossível. A humanidade não deve voltar a se esconder no medo. Ninguém irá nos proteger. Devemos lutar por nós mesmos. Enquanto o resto da humanidade vive sob a luz, devemos viver na escuridão para combatê-la, mantê-la e protegê-la dos olhos públicos, para que os outros possam viver em um mundo normal, seguro e são. Nós asseguramos, nós contemos, nós protegemos. Palavras do administrador. A missão principal da Fundação é apreender objetos anômalos e contê-los para proteger as pessoas comuns de seus efeitos. Todos os objetos anômalos têm uma base de dados com seus procedimentos especiais de contenção e são comumente referidos como SCPs. A forma das anomalias pode variar desde um objeto, uma entidade, uma localização ou um fenômeno livre. Todos os objetos anômalos são classificados em classes, de acordo com sua dificuldade em serem contidos. Objetos da classe Safe são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato que a Fundação pesquisou sobre o SCP bem o suficiente, de modo que a contenção não exige recursos significativos, ou que as anomalias necessitem de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como Safe não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Objetos da classe Euclide são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclide é a classe de objeto com maior extensão. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, ciência ou sapiência geralmente é classificada como uma entidade Euclide. No mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Objetos da classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem esses SCPs, devido a não possuir entendimento sólido das anomalias ou devido à falta de tecnologia para apropriadamente contê-las ou combatê-las. Um SCP ser da classe Keter não significa que ele é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou custoso de se conter. Objetos da classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Thaumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação.
e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho O5. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, seja por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas ou desabilitadas.